Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre o jejum bíblico, vamos considerar mais dois aspectos relacionados à prática do jejum. O primeiro deles é o propósito. Será que toda motivação, todo motivo é passível da prática do jejum? Cabe quaisquer motivações, biblicamente, quaisquer motivos são justos e dignos? O segundo deles, que vamos considerar também, é os aspectos essenciais. Quais são os aspectos que devem estar envolvidos na prática do jejum para que ele se torne aceitável diante de Deus de acordo com os textos bíblicos? Consideremos estas coisas. Primeiro deles, vamos pensar no propósito. Quais foram os objetivos que levaram as pessoas a jejuarem de acordo com a Escritura Sagrada? O que a palavra de Deus nos apresenta como motivos usados e experimentados que levaram as pessoas à prática do jejum. Bem, a primeira delas, a primeira razão, o primeiro motivo, o primeiro propósito que aparece muito comum é o propósito de rogar a Deus e se unir às orações e às petições por melhorias sociais. Nós vemos isto presente na vida de Esdras, por exemplo. A palavra do Senhor vai nos descrever aquela ocasião em que a cidade de Jerusalém vai ser restaurada. E em Esdras capítulo 8, versículos 21 e 23, nós lemos o seguinte: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então a Bíblia diz que Deus atendeu ao pedido de Esdras e do seu povo, unido à prática do jejum, para um bom tempo, para a alegria e sucesso na causa de ter uma vida melhorada pela restauração da cidade de Jerusalém. Mas não apenas sociais, né? A palavra do Senhor vai nos apresentar também, de uma forma muito comum, o pedido por melhorias espirituais. A consciência de necessidades espirituais também levou o povo de Deus a orar ao Senhor. Nós pegamos o exemplo de Daniel, no capítulo 9, versículo 3, nós lemos: Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Não é? Depois que Daniel toma consciência de que o Senhor está disciplinando o seu povo, quando lê a palavra do Senhor, ele se volta a Deus com orações e jejuns também. A prática do jejum aparece também na Escritura Sagrada como não apenas o desejo de mudanças sociais, como nós vimos, uma expressão de arrependimento e dedicação a Deus, mas também como um reforço, como uma ideia de uma consagração, uma evidência de consagração ao Senhor, de busca do Senhor acima de tudo. Em Joel, capítulo 2, versículo 12, nós lemos: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. É Deus quem diz, não é uma prática cultural simplesmente. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Quer dizer, era uma expressão sincera de humilhação, de arrependimento, de retorno a Deus, de conversão, de consagração, de rededicação daqueles que eram o povo da aliança. E neste sentido, então, nós vemos que o jejum vem como uma expressão de uma busca sincera do Senhor. O que ocorreu com, por exemplo, o rei Acabe, né? Apesar de ter sido um homem ímpio, quando houve a sentença da palavra do Senhor contra ele, o Senhor Deus, então, lhe dirige uma palavra de condenação e nos diz o capítulo 21 do 1 Reis, versículos 26 e 27, o seguinte: que fez grandes abominações sobre Acabe, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Quer dizer, o jejum foi um dos recursos como sinal de sincera humilhação e arrependimento. Uma ideia de estar se buscando a Deus. É neste sentido também que o Senhor Jesus disse que os seus discípulos não jejuariam enquanto ele estaria convosco, com eles, mas quando fosse tirado o noivo, eles jejuariam. O jejum também foi usado para
como um meio de buscar a graça de Deus para momentos de decisões eclesiásticas importantes. Quando a igreja de Antioquia vai mandar a primeira comitiva missionária, que é Paulo e Barnabé, eles oraram e jejuaram. E também quando foram eleitos presbíteros, nos diz a palavra do Senhor, em alguns contextos a igreja de Atos dos Apóstolos também diz que promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor e aos que haviam crido. E por fim, um motivo legítimo, um propósito legítimo é servir melhor a Deus, a própria dedicação à causa do Senhor. Paulo, falando da sua vida, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27, nos diz, dentre os tantos esforços e zelos, ações zelosas de sua parte, ele fala em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, ou seja, simples privação, mas em jejuns também muitas vezes, em frio e nudez. Né? Então nós vemos que o jejum pode ser praticado como um reforço da busca da graça e do favor de Deus. Não é um mérito em si e não é um instrumento de automática elevação espiritual, mas um recurso quando as causas são causas legítimas diante do Senhor. Melhorias sociais, espirituais, consagração, busca a Deus, decisões importantes na vida da igreja e servir melhor ao Senhor. Agora, como ele deve ser feito? Quais são os aspectos obrigatórios? Bem, o primeiro deles, essencial, que a gente não pode esquecer jamais, é que o jejum tem que vir acompanhado de oração. Jejum sem oração é dieta, não tem nada a ver com jejum bíblico. O salmista nos diz, Davi, no Salmo 35, verso 13, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, em minhas vestes era um pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Né? E o Senhor Jesus diz que essa casta não sai senão com oração e jejum. O jejum está associado à oração. É indissolúvel, né? Nós não podemos nos esquecer disso. O jejum deve ser feito em humildade. Jamais o jejum pode comunicar àquele que jejua uma espécie de superioridade, se sentir espiritualmente maior. A Bíblia diz, no texto de Êxodo, que nós já lemos anteriormente, que nós decidimos apregoar um jejum para nos humilharmos perante de Deus. Indica a consciência que a pessoa tem de sua própria fraqueza e dependência do Senhor. Como expressão de reverência, o jejum não pode ser banalizado por moda, por cronograma, simplesmente, mas um profundo senso de reverência. O Senhor diz através do profeta Joel, convertei-vos a mim, é um chamado solene, tocai a trombeta, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Então é algo reverente e sério diante do Senhor Deus. O jejum deve vir acompanhado como uma postura de verdadeira expressão de conversão espiritual. Né? Novamente em Joel 2,12 diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, expressão de conversão, não conversão simplesmente de nascer de novo, conversão como mudança necessária na nossa vida espiritual. Deve vir com a gravidade, com seriedade. Jejum não é brincadeira, deve ser feito junto com a oração e com seriedade, como Daniel e o texto de Davi que nós lemos também. E o jejum deve vir acompanhado com coerência no restante dos atos da nossa vida, né? Com justiça social. Não pode ser uma espécie de compensação pela negligência social, ao ponto do profeta Isaías dizer em Isaías 58,6, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, o jejum não substitui aquela prática. Eu quero que você tenha uma vida piedosa. O jejum deve vir acompanhado de uma vida com sensibilidade e obediência. Portanto, o jejum deve ser praticado como evidência de uma sincera busca de Deus. Eu quero conhecer a Deus, quero estreitar a minha comunhão. Por isso eu oro e busco viver para a glória dele e intensifico essa minha busca com jejum e oração. Oremos. Deus bendito, te rendemos graças pela instrução da tua palavra. Te pedimos que tu nos conduzas segundo a tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.